Central de Notícias TV. A TV feita por você. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Laésio Bonfim. Ele é candidato pela primeira vez ao governo do estado nas eleições deste ano, de outubro deste ano. Laésio vem pelo PSC, Partido Social Cristão, um partido que no Maranhão tem o deputado federal Aloysio Mendes como presidente da legenda. Laésio, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Central de Notícias, todas as rádios filiadas por todo o nosso estado, que são mais de 140 rádios, né? São 380. 380 em mais de 140 cidades, né? Em 140 cidades. Muito obrigado por nos ouvir, por estar atento à rádio. E hoje você vai ouvir um pouquinho da essência do ex-prefeito de São Pedro dos Crentes e próximo governador do estado do Maranhão. O senhor tem essa confiança plena, nessa confiança o senhor traz consigo, mesmo ou das forças políticas que o senhor acha necessário para chegar até esse objetivo? Eu sempre acreditei que podia ser possível, e nós fizemos um projeto de reeleição e avisamos para o nosso povo. Olha, vocês vão votar num homem que vai para a reeleição, mas que não vai ficar no governo, porque eu vou ser candidato a governador do estado. No princípio as pessoas achavam que aquilo dali era loucura, mas a palavra de Deus diz que ele usa os que não são para confundir os que são, ou seja, usa os loucos para confundir aqueles que são bons da cabeça. E olha, eu fiz um projeto. O projeto passava por reeleição. Eu pedi, Deus, me dê só um voto de reeleição. Ele me deu 90% dos votos na minha reeleição. Chamou a atenção do Maranhão inteiro. Eu digo, olha, Deus está nesse negócio. Porque eu nunca tive um convênio, nunca tive uma emenda. Era para ter sido uma votação mais ou menos, mas nós tínhamos um governo, uma gestão espetacular, que chamou a atenção, que deu orgulho àquela população e ela não teve dúvida. Votou na reeleição com 90,11% dos votos. E eu acredito muito no projeto. Eu sempre acreditei no projeto. Porque você tinha forças e não tinha uma oposição. Eu digo, meu Deus, é bem ali onde eu vou entrar. É naquele nicho que está faltando. Não tem opositor a esse governo. Vários galhos de um governo só. Então, eu vou ser uma erva daninha no meio daquela árvore ali que está cheia de galhos. E aí eu vou entrar como opositor àquela árvore e vou me chamar a atenção do estado do Maranhão e vou conquistar meu espaço. O senhor fala em oposição, mas essa oposição é o quê? A que tipo de face que você vai fazer essa oposição? Ao que? Ao desemprego? Porque quando todos os candidatos só falam em desemprego, fácil. Que é hoje o tema central, o senhor vai resolver esse problema? Oposição, é tudo que foi danoso ao estado do Maranhão. Olhe, oposição a um governo que, quando assumiu, tinha 4 cidades entre as mais pobres do Brasil, e hoje tem 8. Um governo que tinha umas 20 cidades entre as 100 mais pobres do país e hoje tem 40 entre as 50 mais pobres. Oposição a um governo que deixou mais de 17% da sua população desempregada. A um governo que chegou, tinha um monte de analfabetos e saiu, deixou maior ainda. Um governo que tinha seu povo já vivendo num estado de calamidade, de miséria e que deixou o estado ainda vivendo com mais pessoas abaixo da linha da pobreza. Um governo que, em vez de contribuir com a geração de emprego, desempregou o seu povo. Então, oposição a tudo isso que não presta, a gente tinha muita esperança. Eu fui um dos primeiros a abraçar esse governo lá 8 anos atrás. Para mim era uma esperança. Um juiz federal tem tudo para dar certo. Um juiz federal que está abdicando do seu cargo público para lutar por nós. E foi um desastre. Um maior desastre que o estado do Maranhão já teve. Então, eu sou oposição a tudo isso que você está vendo de ruim nesse estado. Um estado que é riquíssimo, mas que está vendo seu povo passando fome nas ruas. Um estado que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, tem 60% da sua população, quase 60% da sua população pobre. Um estado que está entre os 9 do Nordeste e é o único que não tem problemas com pluviometria. Um dos estados que tem mais riquezas hídricas, um dos estados que tem mais rios perenes, um dos estados que tem 2 milhões de hectares plantados de grãos, um dos estados que tem uma das maiores produções de pescado do Norte e Nordeste, um dos estados que tem um porto belíssimo e um dos estados que tem as melhores riquezas naturais que o mundo pode enxergar, que é os lençóis, as chapadas das mesas.
Então nós temos um estado riquíssimo que não pode mais conviver com tanta pobreza. Diante de todo esse potencial que o senhor elencou aí, e que tipo de ação que o senhor pretende fazer no governo, ao chegar ao governo? Nós temos que implementar ações voltadas à geração de emprego. Algo que pode libertar esse estado dessa mazela, da miséria e da fome, é o emprego. Devolver dignidade ao pai de família é devolver a ele uma fonte de renda, um emprego. E como é que você vai fazer isso? É muito simples. Olhe, nesse estado você tem um governo opressor. Quem é que tem que dar emprego no estado? É o governo ou a iniciativa privada? É a iniciativa privada que tem que gerar emprego. E o governo tem que ser o quê? O incentivador, um agente ligado à iniciativa privada para gerar emprego. Mas você tem uma iniciativa privada que eu comparo, sabe a quê? A uma vaca holandesa. Por que vaca holandesa, doutor? Porque entre uma vaca holandesa e uma vaca Nelore, o carrapato, ele prefere a vaca holandesa. Aí você tem uma vaquinha holandesa. O empresário maranhense é assim. Uma vaquinha holandesa que está magra, cheia de carrapato, que tem um bezerro para dar de mamar, que seriam os seus funcionários, e que tem que dar 10 litros de leite todo dia para um governo. E aí onde está? Nós precisamos chegar para essa vaquinha, colocar num pasto melhor, diminuir a carga tributária desse empresariado, para que ele se fortaleça, melhorar a legislação, para dar mais credibilidade ao empresário vir e se empreender aqui no nosso estado, diminuir a carga tributária. Essa semana passada eu fui para Minas Gerais, visitar um estado que há 3 anos atrás, há 4 anos atrás era quebrado, um estado que não pagava suas contas, que tinha o 13º não pago há anos, que tinha mais de 4 folhas de pagamento e não tinha e estava dando prejuízo, ou seja, estava devendo mais do que comprava. Então, do que poderia pagar, perdão. E hoje é um estado superavitário, um estado que teve um superávit de 100 milhões, é pouco mas depois de 4 anos, depois de mais de uma década, ele começou a dar lucro, começou a ter um superávit de 100 milhões de reais. E como foi que o Zema fez isso? Diminuir a carga tributária, e diminuindo a carga tributária, ele foi arrecadar mais, teve mais de 500 novos empreendimentos industriais na grande Minas Gerais, e isso foi produto de quê? De um governo parceiro da iniciativa privada. Com isso ele gerou, nos últimos 3 anos e meio, mais de 500 mil de emprego. Mais de 500 mil de emprego foi gerado em Minas Gerais. É isso que nós precisamos. Ter exemplos bons, trazer exemplos bons, exemplos que trouxeram crescimento e desenvolvimento ao seu povo. E o Laércio que está aqui tem a coragem para isso. E está levando para o povo esperança. E temos uma urgência para que o Maranhão dê certo. E o mais importante, um político capacitado para isso, que é o ex-prefeito de São Pedro dos Crentes. Então, o senhor fala numa política de atração de investimentos, essa política sempre dá no incentivo fiscal, na renúncia fiscal, seria até no incentivo fiscal. Essa não é uma fórmula já que fracassou em alguns outros lugares? O próprio Maranhão, nós temos grandes indústrias como a Alumar, a Vale, que chegaram aqui, usufruíram desse incentivo fiscal e não geraram essa grande, não se transformaram numa Eldorado. Olha, não seria repetir? Incentivar é tudo. O negócio que o governo do estado do Maranhão quer ser sócio das empresas, querem fazer incentivo para uma ou outra empresa e se associar. Isso já vem há décadas. E olha, você pode até pensar assim, o doutor está falando demais. Já não. Se você não for um hipócrita e você estiver do outro lado e conhece a política maranhense, sabe que a maioria dos nossos políticos se associam a essas empresas através de terceiros, através de laranjas, ficam dando incentivo para um e para outro e se enriquecendo. Nós precisamos de uma política séria, voltada a incentivar o empresariado, sem distinção. Se você gerar emprego, você tem direito, assim, a ter incentivos fiscais. Olha, inadmissível é o que acontece hoje. Por exemplo, conheço um industrial que produzia panelas de alumínio aqui pertinho no Porto de Itaqui, não comprava da Alumar porque tinha que vender no mínimo 30 toneladas para poder vender aqui no Maranhão. Então ele, Alumar, vendia para São Paulo, ele comprava o alumínio de São Paulo, pagava energia caríssima no Maranhão, pagava aluguel e dava 200 empregos aqui no Maranhão. Depois ele disse, depois de tanta dificuldade, sem conseguir incentivo, depois de vários anos tentando, sabe o que ele fez?
o governo cearense ofereceu incentivos fiscais para ele, ele recebeu um terreno, construiu a empresinha dele lá no Ceará, tem incentivo da energia mais barata para ele produzir, porque o alumínio requer muita energia, então ele foi produzir lá no estado do Ceará, levou os 200 empregos que estavam aqui no Maranhão para o estado do Ceará, e com isso hoje ele já dá 400 empregos no estado do Ceará. Isso sim é um estado que está incentivando o empreendedorismo, com regras claras para quem quer empreender. Agora, aqui as regras, aqui tem uma insegurança jurídica para quem quer empreender nesse estado, tamanha que não deixa o empresariado crescer, não deixa o empresariado querer vir se instalar no estado do Maranhão. E nós temos que dar segurança jurídica acima de tudo, e incentivar nunca é demais. Seria então uma revolução capitalista. Sem o capitalismo do seu Sem incentivar é que nós não vamos levar o nosso estado ao desenvolvimento. Essa política que está aí há décadas, essa política que há 8 anos atrás dizia assim, vamos acabar com as oligarquias desse estado. Aí você que é repórter, um homem que não é parcial, vê esse mesmo governo que derrotou a oligarquia, tá lá. Outro dia eu vi a foto do Flávio Dino no pé da orelha do Adriano Sarney com a maior alegria do mundo, o Brandão com as mãos dadas à Rosiana. Então, aquele te enganaram, disseram que estavam lutando contra a oligarquia que dava leite, e agora eles estão junto com a mesma oligarquia, agora são os comunas que além do leite dão a cesta básica, dão vale gás, dão peixe. Nós vivemos uma loucura na política maranhense. Ontem mesmo eu recebi uma multa do TRE, uma multa de R$5.000, porque alguém levantou uns outdoor para mim aí no estado inteiro do Maranhão, eu recebi a multa. E eu não vejo o governo sendo multado, sendo que quando o carro do peixe chega na cidade, todo mundo diz, o governador está chegando. É o sinal de que o governador está chegando, o carro do peixe está chegando. Então, mas, candidato, o senhor tem uma simpatia, se ainda não declarou apoio, o senhor tem uma simpatia pelo governo federal, pelo presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro está sendo lastreado hoje, a campanha dele, no Auxílio Brasil, no Vale Gás, no auxílio motorista, no auxílio taxista, no auxílio caminhoneiro. Não seria essa a mesma política também? Olha, você tem que tratar de pão para quem tem fome. Agora, se você tratar isso como política de Estado, você não vai transformar o Estado. Me diga uma coisa, se dá dinheiro, transformasse em vidas, me diga aqui, se esse país não era um dos países mais desenvolvidos do mundo, que aqui se dá dinheiro desde sempre. Nós precisamos devolver a dignidade para o nosso povo, gerar emprego. Emprego devolve dignidade. Emprego devolve dignidade. Esse negócio de dar comida, dar dinheiro, tinha que ser políticas paliativas. Nós precisamos de políticas concretas. Você que está do outro lado da telinha, você que está me ouvindo pelo rádio, olhe, está aqui um homem que o estado do Maranhão está passando fome, pois vamos continuar dando comida. Mas na hora que esse pai de família tiver um emprego, ele com certeza ele não vai mais estar comendo no meio da rua, ele vai querer comer na sua casa, com a sua família, sentado na mesa, com a comunhão que as famílias devem ter. Que isso é devolver a dignidade. Olha, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu nunca escondi que o meu voto é do meu presidente. Agora eu respeito você que está do outro lado do radinho e que vai votar no Lula, no Ciro, na Tebet, até na Tronic hoje, que é outra candidata, na Tronic. Você vota. Eu não vou impedir você, não vou fazer o contrário, não. Eu quero só que você me respeite. Agora eu quero que você entenda o seguinte, que o estado do Maranhão, quem está passando fome, quem está desempregado, quem é analfabeto, que precisa de educação, de saúde, não tem ideologia política, não. Ele quer o Maranhão dele melhor. Olha, você que está do outro lado aí do radinho, você acha que é justo você tem um estado riquíssimo, que tem terras riquíssimas, que tem uma pluviosidade linda, que produz ouro, maior mineradora de ouro a céu aberto do Brasil, tá aqui no Maranhão, a Arizona, em Godofredo Viana. Olha, você maranhense, você tem que sair desse estado que você se encontra, que tá de joelho, porque como disseram pra você que você não pode nada e você mora num estado que pode tudo. Você não acredita, olha, então? Só pra me terminar, só pra me dizer, olha, você vai na Ceasa e você vê as frutas vindo do Ceará.
As frutas vindo do Ceará, nós estamos consumindo as frutas que vêm do Ceará. O nosso peixe é pescado aqui no Maranhão, ele não volta mais para o nosso cais, ele vai e atravessa pelo Piauí, lá quando ele está atravessando o governo Piauí, vai e diz, tem que pagar imposto. Aí você paga, aí o peixe que saiu daqui foi pescado no Maranhão, passou pelo Piauí, pela costa piauiense, pagou imposto, foi para o Ceará, ele foi manufaturado no Ceará, botou nas bandejinhas, voltou para o nosso supermercado, e aí nós vamos pagar de novo, mais ainda, para consumir o nosso próprio peixe. Você, maranhense, você quer continuar nisso até quando? Você acha que isso é viável para a tua vida, para a vida da tua família? Até quando você vai continuar de joelhos? Nós precisamos levantar, sonhar altos. Eu estou mostrando pro maranhense, porque está com mais de 50 anos que ninguém se levanta nesse estado, vindo de uma cidade tão pequena e dizer, eu quero ser governador, é levado a sério, aparece tão bem nas pesquisas. Nunca aconteceu na história do estado do Maranhão algo que está acontecendo agora. Apareceu Laésio Bonfim, prefeito de uma cidade de 5 mil habitantes, que diz que vai mudar essa realidade, que tem a coragem, que está determinado, que está levando esperança e que tem urgência para governar esse estado. O senhor está achando que essa projeção também lhe colocou no alvo, lhe colocou na berlinda a ponto de ser atacado? Lhe chama de milionário, que o senhor disse que não tem onde comer, mas o senhor tem um patrimônio de 4 milhões. Já viu? As pessoas pegam, os meus adversários pegam a narrativa. Eu dizia naquela fala, eu não tenho como dar comida para tantos homens e mulheres que me acompanham nas minhas comitivas, para dar, às vezes nós não temos dinheiro suficiente. Ou você acha que o político tem que vender seus bens para estar fazendo política? Você acha que isso é sério? Não. Um político sério não tem que ter a política como investimento, não, de vida, não. Você acha que é certo um homem, um pai de família, pegar todos os seus bens, vender para sair pregando a esperança de um governo? Não. Olha, aí é que tem. Vocês estão de frente para um político que não faz de sua vida política um instrumento, um investimento, não. Eu tenho uma política porque eu amo. Eu faço política porque eu sou apaixonado por política. Eu vivo a política. Eu respiro a política. É uma política do bem. Não é aquela política que se enriquece. Eu nunca tive um salário de prefeito. E eu tenho uns bens. Ah, é verdade. Olha, quando você disser que o Laésio Bonfim tem 4,6 milhões de bens, é verdade. Agora, difícil é acreditar que os meus adversários têm menos bens do que eu. Isso é que é difícil de acreditar. Você tá do outro lado da telinha, que você não é hipócrita, você sabe o que eu estou dizendo. Tem muita gente aí que é dono de empresas de TV, de isso, daquilo outro, e que declarou um patrimônio menor do que o meu. A política maranhense não estava preparada para isso, para ouvir verdades. Aí chegou um prefeito que disse, olha, eu trabalhei mais de quase 20 anos como médico. Sabe quanto é que ganha um médico cirurgião hoje? Você sabe, é quase 70 mil reais por mês que ganha um cirurgião. Um bom cirurgião ganha até mais do que isso. Ganha até milhões por mês. Se fazer uma bariátrica aí usando um robô, ganha até milhões por mês. E o Laésio Bonfim trabalhou quase 20 anos e está declarado na Receita Federal. Todo o meu patrimônio nunca mudou. Meu patrimônio nunca mudou. E diz assim, mas o patrimônio dele em 2020 era 2 milhões e 600 e agora em 2022 aumentou 103%. Aí vem cá. Quando antes da pandemia, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, tu comprava 1 quilo de carne de quanto? Porque os bens do Laésio Bonfim são bens agrários, são bens do agronegócio. Uma arroba de gado que eu vendia, porque eu trabalho e comprei gado e tenho gado nas minhas fazendas, há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, o meu gado, a arroba valia R$150. Hoje, a arroba do meu gado hoje vale R$300. Você sabia? Agora os políticos têm lá na declaração de bens um apartamento aqui na Península ou aqui na Ponta da Areia que ele declarou com R$180 mil. Eu duvido que se ele venda aquele apartamento por R$180 mil, está lá declarado com R$180 mil. O senhor, como agricultor agropecuária, também, também tem uma simpatia. Tem rentabilidade, tem uma simpatia. Eu sou um defensor do agronegócio. O agronegócio é que tem dado luz a esse país. Esse país, ele está vivo por conta do agronegócio, que tem homens e mulheres determinados a continuar produzindo. Se esse país estivesse nas mãos só da política, se esse país vivesse só de política, como foi a Venezuela, que deixou de produzir para alimentar políticos, esse país já tinha quebrado, apartado há anos. Mas nesse
país ainda existe homens e mulheres que produzem no campo, agricultura familiar, agricultura em alta escala. Mas olha, o negócio parece que ele faz um contraponto, é contrário a isso, porque a gente tem o Estado também que é campeão de mortes no campo, que é campeão também de conflitos no campo. Como é que você pretende também tratar isso? Olha, nós vamos tratar da maneira mais simples possível. Quando Jesus andou pelo mundo, dizia assim, tentaram colocar Jesus contra as leis, disseram assim: Jesus, eu devo ou não dar pagar os impostos? Aí Jesus foi e disse assim: o que é que tem nessa efígie aí? Ele disse assim: a cara do César, pois dê a César o que é de César. Jesus era um legalista, Jesus era um homem que andou pelo mundo e obedecia às leis. Olha, o que acontece aqui no Maranhão, tem muitos conflitos agrários porque tem uma insegurança no campo também, uma insegurança enorme. Tem um governo que recebe a ordem de despejo, né, que não respeita os bens, as terras, que tem dono, tudo não tem dono. Você não deve dizer que não é. A Constituição não diz que você é dono, você pode ser proprietário de terras aqui no Brasil. Aí o que acontece? Grandes empreendimentos vêm para o Estado, ganham as suas terras, têm as suas terras invadidas, e o Estado do Maranhão é um estado que menos faz isso e menos faz a regularização fundiária. É um estado que menos respeita a propriedade privada. Ele não faz o despejo, ele não tira quando as terras são invadidas. O governo do Maranhão não deixa o policial, a ordem judicial, tem muitas ordens judiciais, tem centenas de ordens judiciais pedindo a reintegração de terras aqui no estado do Maranhão, e o governo não faz a reintegração. Sabe por quê? Porque a polícia é proibida de fazer. Tem que passar por um conselho. O governo criou um conselhozinho comunitário que diz que só pode devolver, só pode reintegrar se o conselho deixar. Aí me diz, o conselho não deixa nunca. Então aqui não se obedece às leis. E o que é que um governo Laércio Bonfim vai fazer? Obedecer às leis, obediente às leis. Vai ser um governo obediente às leis. O senhor é o profissional da saúde. Como é que o senhor percebe a saúde nessa gestão que está terminando agora de 8 anos? E qual é o seu principal programa para essa área? Olha, eu digo assim, a saúde, ela foi muito mal gerida nos últimos anos aqui no estado do Maranhão. Ah, mas doutor, o senhor critica tudo. Não é que critica tudo. Eu quero só dizer para você o seguinte: nós temos um hospital de 20 leitos. Tanto eu como mais 70 outros prefeitos tinham um hospital de 20 leitos nas suas cidades. Ganharam. Quando nós ganhamos aquele hospital, nós ganhamos também um incentivo do governo estadual para fazer a saúde e fazer procedimentos nos nossos hospitais, e ganhávamos 140 mil reais. Naquela época, há mais de 10 anos atrás, ganhávamos 140 mil reais para nós gerirmos a nossa saúde, ajudar a cuidar dos nossos hospitais. Quando esse governo que está aí chegou, ele diminuiu esse incentivo para os hospitais de 20 leitos para 70 mil. É só um exemplo. Aí era de 140, caiu para 70 mil reais. Isso durou 1 ano e meio. Um mês sim, outro não, mas isso durou 1 ano e meio. Está com quase ou mais de 5 anos que esses hospitais de 20 leitos não recebem mais nenhum centavo. O governo pegou todo o dinheiro da saúde e centralizou nos grandes hospitais. E aqueles hospitais que ele entendia que não tinha muita gente, ele transformou em policlínicas, e o povo está um arara. O que tem que ser feito? E durante os 4 anos, fica 3 anos sem fazer nada nesses hospitais, pendengando as filas. Como você mesmo sabe, filas é a maior reclamação. É fila para consulta, fila para exame, fila para cirurgia. E esse estado centralizou tudo nos regionais. Tirou o dinheiro dos pequenos e botou nos regionais. E hoje, os pequenos não funcionam e os hospitais regionais estão sobrecarregados. O que nós temos que fazer? Eu quero dizer aqui, nesse momento, me perdoe os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde como um todo. Me perdoe. Mas um dia que quando eu for governador do estado do Maranhão, que vai ser breve, o meu secretário de Segurança Pública não vai ser ninguém da área da saúde. Vai ser alguém que entenda de lei, um advogado. Mas me perdoe os advogados. Quando eu for governador do estado do Maranhão, o meu secretário de saúde tem que ser alguém que entenda de saúde. E esse foi o grande erro desse governo que está aí. Pegou alguém que não entendia de saúde e foi estudar saúde e fez merda. E aí onde está? Nós temos que descentralizar a saúde pública no estado do Maranhão. Temos que pegar os prefeitos, conveniar os hospitais, devolver o dinheiro para os hospitais nas suas cidades. Olha, você sabia que tem muitas cidades no estado do Maranhão que a mulher não tem o direito nem de parir.
Ela engravida e fica pensando, meu Deus, onde é que eu vou parir? Se eu vou parir em Balsa, se eu vou parir em Mangabeira, porque na minha cidadezinha você só tem ambulância, que na hora que eu der dor, será que eu não vou parir na estrada, meu Deus? No caso, até na região metropolitana, sim, passa Lumiar. exatamente, tem muitas vidas aqui, tem muitas cidades que não registram uma criança há muitos anos, porque só se faz nesse estado a ambulancioterapia, porque centralizado nos grandes centros, os prefeitos não têm dinheiro para fazer parto. Então nós vamos conveniar com os prefeitos, dizer, prefeito, nós vamos te dar o dinheiro, mas nós vamos pedir algo em troca. Nós queremos que você faça os procedimentos na tua cidade. Você tem que oferecer o básico na tua cidade. É inadmissível que na tua cidade não se faça uma hérnia. Não se opere uma hérnia. É inadmissível que tu tenha um hospital de 20 leitos e na tua cidade a mulher tem que parir em outro lugar. Se não for um caso... uma emergência, né, obstétrica, né, você pode sim fazer os partos normais. Antigamente nossos meninos nasciam de parteiras, porque eu sou filho de parteira, porque o nome da minha parteira foi Cícera, ela ainda foi mãe de leite ainda naquela época, na minha cidadezinha, lá onde eu nasci, e lá não tinha 5.000 habitantes, e hoje as crianças não podem mais nascer nas suas cidades. Por quê? Porque foi centralizada a saúde, os prefeitos não têm dinheiro para isso. Olha, prefeito, preste atenção, a melhor saída para ti, para a tua cidade é o Laésio Bonfim, prefeito, que conhece a tua dor. Prefeito, quem conhece a tua dor é um homem que já foi prefeito. Esses caras que nunca foram prefeito, eles não sabem a tua dor, eles não sabem que quem puxa o aluno do ensino médio, o aluno do governo do estado, quem puxa é tu, e tu não ganha nada para isso, prefeito. Eu sei disso. Prefeito, lembra quando tu é cobrado porque tu queria dar um medicamento lá no hospital, queria trazer mais médico para o hospital, mas tu não recebe 1 centavo do governo do estado para isso, prefeito. Quem conhece tua dor sou eu, prefeito. Então o melhor para esse estado, prefeito, é o Laésio Bonfim. Nunca esquece disso. Obrigado, prefeito, por estar com a gente aqui. Olha, eu fico muito grato por ter me dado essa oportunidade, e eu senti que tu é um repórter imparcial, que faz toda a diferença. Ontem, por exemplo, eu fiquei muito triste, porque eu fui bombardeado por um programa de rádio aqui na cidade. Eles foram falar, esse prefeitozinho teve um surto de diarreia na cidade dele, olha, e eu pedi direito de resposta, eles não me deram o direito de resposta. Um surto de diarreia, eles leram uma mensagem, uma notícia, sabe de quando? De 2015. De 2015, para tentar me abalar, sendo que eu fui prefeito a partir de 2017. Então pegaram a notícia fake e colocaram em cima do prefeito Laésio Bonfim. Só por quê? Porque quem é o dono da emissora, todo mundo no estado do Maranhão sabe quem é meu adversário. Todo mundo sabe. Eu não vou nem dar nome, porque é como se querer tratar você como ignorante. E eles me atacam todo dia. Aí querem fazer debate, ainda querem me levar para o debate. Ainda querem que eu vá para um debate na emissora dele. Olha, eu não sou besta, e eu gosto de você por isso. Você usou de uma imparcialidade comigo. Eu sinto que você foi muito imparcial comigo, e é Obrigado. Por isso que o teu programa faz sucesso. Eu fiz questão de vir dar essa entrevista para você, e sempre vou estar aqui disposto. Muito obrigado por você ter me dado essa oportunidade. Que Deus continue abençoando todas as famílias que estão assistindo o teu programa e a tua casa também. E que, estou preparado, estou pronto, estou determinado para ser governador do estado do Maranhão. E você que está do outro lado da telinha, do radinho, pode ter certeza, você acabou de ouvir o próximo governador do estado do Maranhão. Esperamos você aqui, governador. Central de Notícias, Henrique Borges de São Luís.